Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo de número 31. A palavra que eu quero compartilhar com vocês, ela vai servir muito para a nossa liderança, para nós potencializarmos o resultado da nossa liderança. Quantos querem potencializar o resultado da sua liderança? Digam amém. Então vamos ler a palavra, Êxodo capítulo 14, versículo de número 31. O texto diz assim: E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e também em Moisés, seu servo. Eu vou repetir essa parte final. E acreditou o povo no Senhor e em Moisés, seu servo. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, nós oramos a Ti no nome de Jesus, pedimos Tua misericórdia, pedimos a Tua graça, pedimos o Teu favor, a Tua unção derramada sobre nós. Manifesta o Teu poder e a Tua glória, Senhor, aqui nesta manhã. Dá glória ao Teu nome, Senhor. Dá glória ao Teu nome e fala conosco através da Sua palavra. Faz com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra. Que o nome de Jesus seja glorificado. Se você concorda com essa oração, diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, o título desta palavra é Conquistando a Confiança dos Seus Liderados. Sabe, todo líder que quer crescer, ele precisa ter uma equipe. Ninguém cresce sozinho, ninguém vai muito longe sozinho. É preciso ter uma equipe. Agora, para eu ter uma equipe que vai crescer junto comigo, para eu formar uma boa equipe, essa equipe precisa confiar em mim como líder. Para eu formar uma boa equipe, essa equipe precisa ter confiança em mim. O texto que nós acabamos de ler diz que o povo acreditava em Deus e também acreditava em Moisés, seu servo. Você sabe, gente, tem pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam no seu líder. É triste dizer que existem pessoas na igreja que elas vão na igreja e elas acreditam, elas creem em Deus, elas creem no poder de Deus, elas creem na grandeza de Deus, mas elas não acreditam no seu líder, na pessoa que está à frente e liderando. É bem verdade que existem pessoas que não acreditam em líder nenhum. Tem gente que pode ter o líder que for, que ela não acredita. É uma falha de caráter grande. É gente que não quer se submeter a ninguém. E aí, em função dela não querer se submeter a ninguém, ela diz que não confia em nenhum líder. Isso é uma falha de caráter. É verdade. Agora, também é verdade que existem pessoas que não conseguem, que acreditam em Deus, mas não conseguem acreditar no seu líder, porque o líder realmente, ele não consegue conquistar a confiança das pessoas. Porque o líder falha, ele realmente falha em alguma área. Gente, se nós queremos crescer no ministério, queremos crescer num projeto, queremos crescer em qualquer área, é um fato, eu preciso ter uma equipe. E eu só vou ter uma equipe se essas pessoas que eu estou iniciando o trabalho com elas, para elas serem minha equipe, elas confiam em mim, elas confiam na minha liderança. Pergunta que eu quero que você faça para o seu irmão sem ele responder: a sua equipe confia em você?
Moisés, ele adquiriu a confiança da sua equipe. E por isso ele foi muito bem sucedido no seu projeto. Ele foi muito bem sucedido na sua missão. O texto diz: o povo acreditou em Deus e também acreditou em Moisés. Olhando isso, eu quero trazer alguns pontos importantes na vida de Moisés, algumas características importantes na vida de Moisés, que eu vejo, na minha opinião, foram fundamentais para que a equipe confiasse nele. E é importante você avaliar cada um desse ponto, como é que você está, para ver se a sua equipe está confiando em você. A primeira coisa que eu vejo, Moisés, ele foi um líder que ele teve exemplo de renúncia. O povo acreditou em Moisés porque Moisés, ele foi um exemplo de renúncia. Quando eu sou um exemplo de que eu renunciei, eu abri mão, eu sacrifiquei alguma coisa em prol de um projeto onde eu estou querendo envolver as pessoas, isso fica muito mais fácil das pessoas confiarem em mim. Todo mundo sabia que Moisés abriu mão das regalias do palácio. Todos os egípcios sabiam da posição que Moisés tinha quando ele estava no palácio de Faraó. Hebreus 11:24 diz que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Abriu mão das regalias do palácio para poder estar junto com o povo, seguindo uma missão que Deus havia dado. Então é muito mais fácil eu conseguir conduzir uma equipe, fazer essa equipe confiar em mim, se essa equipe ela sabe, conhece, participou de uma história de renúncia que eu tive na minha vida em prol de um projeto. Se você analisar a vida de outros líderes da Bíblia e de grandes projetos que eles realizaram, nós enxergamos a mesma coisa. Por exemplo, Neemias, ele pega o projeto, ele pega a missão de reconstruir a cidade inteira de Jerusalém. Ele era o líder, precisava conquistar o coração das pessoas que restaram em Jerusalém para somar força com eles e eles reconstruírem a cidade. E a primeira coisa que Neemias tem como exemplo foi a sua renúncia do seu cargo do palácio. Estava bem no palácio, copeiro do rei, sem problema nenhum. E ele abriu mão, renunciou para seguir uma visão, uma missão, um projeto dado por Deus. Se você olhar o exemplo de Jesus, por que nós hoje somos seguidores de Jesus? Não é apenas em função de tudo que nós conhecemos na Bíblia, mas todo o exemplo da história é o que nos motiva a entregar a nossa vida pelo projeto do reino. Foi o que aconteceu, que fez os discípulos. Os discípulos viram tudo que Jesus fez, abriu mão da sua posição de filho de Deus, abriu. Filipenses 2 diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, se esvaziando, se tornando como em forma de servo. Para quê? Para poder cumprir o projeto e a missão que Deus havia confiado a ele. Então, os discípulos vendo tudo que Jesus fez e tudo que abriu mão, os caras vão lá e eles abrem mão de tudo. E é por isso que muitos de nós abrimos mão de tudo para poder seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Então, exemplo de pessoas que conseguiram conquistar a equipe é gente que fez algum tipo de renúncia na sua vida em prol da missão, em prol do projeto que Deus está confiando na sua mão. E as pessoas sabem, presenciaram e elas conhecem a sua história de renúncia. Você quer ver uma das coisas que mais me impacta da equipe do projeto Atos em Ação, do EIB, uma galera que foi para São Paulo agora? Gente, eu fico impressionado com um grande número de pessoas que largaram tudo na sua cidade, sem uma expectativa de emprego, com dificuldade de arrumar casa para poder alugar, e simplesmente, vamos, é missão, vamos. E gente que está lá até hoje pagando um preço danado, mas eles têm exemplo de renúncia. Esses dias eu estava lembrando de quando nós chegamos
para iniciar o trabalho aqui da igreja, aqui em Itaipuaçu, nós éramos do Fonseca, eu e a minha esposa. E aí o meu sogro enviou eu e a Valéria para cá, para Itaipuaçu, para nós começarmos. Tínhamos umas 10 pessoas, eram aproximadamente 2 famílias. Morava no Fonseca, eu trabalhava numa empresa multinacional, com um cargo de alta responsabilidade, ajudava na igreja lá embaixo, e tinha que iniciar o projeto aqui em cima. E aí eu pegava no trabalho 8 horas da manhã, acordava cedo para poder ir trabalhar, tirava tempo com Deus cedo, acordava cedo para ir trabalhar, acabava do trabalho, quando era segunda-feira tinha trabalho na igreja lá embaixo, terça-feira, aqui na época éramos uma igreja de programa, e iniciamos num projeto de igreja de programa, culto terça, quinta, domingo de manhã e domingo de noite. E aí eu lembro, nós... terça-feira vínhamos para cá, eu saía do trabalho, às vezes eu vinha direto e a Valéria vinha de ônibus, eu vinha de carro, não dava tempo de passar para pegar ela em casa, ela vinha de ônibus, nós nos encontrávamos aqui. Saía 10, 11 horas, no dia seguinte trabalhar, quarta-feira lá embaixo, quinta-feira aqui em cima, sábado vínhamos para cá para evangelizar, tinha uma comunidade ali que o pessoal chamava de Sem Terra. E era naquela comunidade que nós íamos com cesta básica que conseguíamos com alguns irmãos para poder evangelizar, isso daí toda semana. Tinha domingo que eu vinha para dar escola bíblica dominical para 3 pessoas, 4 pessoas. E não dava para voltar, despesa de combustível, cansado. Então nós fizemos um banheirinhozinho com um chuveirinhozinho assim, adaptado na igreja, para poder eu tomar banho ali, almoçava na casa de alguns irmãos, botava um colchonetezinho para descansar na própria igreja, para poder dar o culto à noite para 10, 15 pessoas. Até que foi indo. E muitas pessoas, tem alguns irmãos que são dessa época lá, e estão aqui como membro da igreja, lá desde quando iniciou, e eles conhecem a história. Um pouco mais na frente, a igreja cresceu, chegou a 100 e poucas pessoas, aí eu precisava tomar uma decisão, se eu prosseguia na minha carreira na empresa, uma empresa multinacional, eu trabalhava muito bem, graças a Deus, e aí eu precisei tomar uma decisão, ou eu vou avançar para a igreja ela crescer, e vou ter que abrir mão da empresa, ou eu vou ficar com a igreja do jeito que está. Então abri mão, a minha família foi contra, a família da minha esposa foi contra, e muita gente falou, você é maluco, pastor Bruno, não faz isso, a empresa, e eu fiz, abri mão para poder dedicar para a igreja. Eu lembro que, quando eu estava num pique de crescimento na igreja, legal, já estávamos com umas 150 pessoas mais ou menos, eu tive um problema, foi antes de eu abrir mão da empresa, isso daqui foi antes de eu abrir mão da empresa, eu lembro que isso me motivou a abrir mão da empresa depois, foi uma das coisas, um problema sério, que me trouxe uma pressão grande demais e me motivou a abrir mão da empresa depois. Nós tivemos um problema com a equipe de louvor, que a equipe era praticamente que uma família, alguma coisa assim, todo mundo bem junto, e aí saiu da igreja praticamente que todo mundo da equipe de louvor, e não tinha ninguém para poder cantar no culto. Diga ai. E aí o que eu ia fazer agora? Aí eu lembro que eu falei bem assim, eu não vou deixar a peteca cair, não tem problema não, não tem equipe de louvor, eu mesmo vou cantar. Por que você falou hein? Eu falei, eu mesmo vou cantar. E sabe o que aconteceu? Naquela época não tinha computador. Hoje você cantar numa igreja em playback é mole, ó. Melzinho na chupeta, meu filho. Você bota as músicas no computador, vai lá, ó, pá, entra. Naquela época não, era no aparelho de CD. E aí, o que tinha que fazer era cantar, eu tinha que cantar no playback e botar no aparelhinho de CD. E eu queria fazer uma coisa, eu falava assim, como você falou ai, alguns irmãos pensaram ai na época também, eu falei assim, só de raiva eu só vou cantar a hora que tiver perfeito. Eu acordava às 6 horas da manhã, porque eu tinha que trabalhar, chegar na empresa às 8, 6 horas da manhã, eu ia para a igreja, era ali do lado no Anas, e eu botava no CD lá, e corria para cá para o púlpito com o microfone e ficava cantando música do Kleber Lucas.
Se uma porta se fecha aqui, outras... Olha, eu sei que essa música eu cantava ela direto. Música do Marquinhos Gomes, playback do Marquinhos Gomes, uau! Até que Deus foi levantando um, levantando o outro, levantando um, levantando o outro. Gente, foi um sacrifício violento que eu tive que fazer naquela época para aquilo. Mas foi um sacrifício que criou em mim uma história. Talvez você hoje está passando um sacrifício doido, que você está falando bem assim, pastor, parece que Deus se esqueceu de mim. Pastor, parece que o que eu estou passando lá não é possível, as coisas estão complicadas demais. Queridos, se você quer ser grande, você precisa ter uma história. Deus está criando com você uma história de renúncia, uma história de milagres, uma história de vitória. E isso vai respaldar você com autoridade para a sua equipe te seguir, confiar em você. Grandes exemplos de liderança foram pessoas que tiveram grandes exemplos de renúncia e de preço alto que pagaram no início da caminhada. Foi assim que aconteceu com Moisés. A segunda coisa que eu vejo em Moisés como exemplo, na sua atitude que fez as pessoas confiarem nele, Moisés, ele foi um líder que ele tinha intimidade com Deus, e as pessoas viam e sabiam disso. A Bíblia diz que Moisés subia ao monte para poder orar, e ele falava com Deus face a face. E diz que quando Moisés acabava de falar com Deus face a face, Moisés descia para o arraial. Lá no arraial as pessoas olhavam para a face de Moisés, e a face de Moisés brilhava. As pessoas viam a face de Moisés brilhar em função da intimidade com Deus que ele tinha. Eu queria fazer uma pergunta para você, querido líder: os seus liderados estão vendo a sua face brilhar? Diferencial que fazia com que as pessoas acreditassem em Moisés. Todo líder que quer ter uma equipe forte, uma equipe que confia em si, essa equipe precisa conhecer, saber e experimentar: o meu líder tem intimidade com Deus e a face dele brilha. Ninguém vai querer seguir uma pessoa que não está perto de Deus, não está próximo de Deus. E uma outra coisa que eu tenho aprendido, gente: se nós queremos avançar em maturidade com a equipe que nós estamos formando, nós vamos precisar de buscar direcionamento com Deus num momentos de intimidade, porque tem coisa que nós queremos resolver com a equipe e ficamos 5 horas, 6 horas tentando resolver, tratando, e se tivéssemos em uma intimidade profunda com Deus, em 5 minutos resolvia problema que você está há 5 meses para resolver. Porque o meu momento de intimidade, a minha vida com intimidade faz toda a diferença quando eu sento para conversar com a minha equipe. Eu já vi gente falar, isso daí foi coisa que eu decidi aplicar na minha vida. Não dá, pastor, fulano é muito difícil. Não dá, pastor, essa equipe não quer nada. Não dá, pastor, tá? Quanto tempo que você já gastou em função dessa equipe que não quer nada, em joelho diante de Deus? Quanto tempo você já gastou com esse cara descompromissado e essa moça que parece pedra de tropeço, diante de Deus, orando para o coração dela ser transformado e ser mudado? Eu vou dizer para você, isso faz toda a diferença, querido líder, faz toda a diferença. Às vezes é muito mais fácil a gente reclamar e falar assim: não, você não aguenta, não dá, pastor, essa equipe, esse pessoal daqui é fraco demais. Eu até posso falar alguma coisa se eu já gastei muito tempo de joelho diante de Deus para o coração da equipe ser transformado. Porque a obra que nós realizamos e o projeto que nós estamos fazendo é uma obra totalmente espiritual, gente. É uma obra totalmente espiritual, não tem nada a ver com aquilo que é natural e carnal. É no espírito que as coisas vão ser impactadas e transformadas. Uma vez um menino perguntou para o pai: pai,
eu estou escutando todo mundo dizer da grandeza de Deus. Deus é grande, Deus é grande. Eu queria que o senhor dissesse para mim, papai, qual é o tamanho de Deus? Você sabe dizer para mim qual é o tamanho de Deus? E aí o pai, na mesma hora, estava passando um avião no quintal deles, e o pai olhou para o avião e falou assim: meu filho, olha aquele avião lá, está vendo aquele avião lá em cima? E o filho olhou: sim, papai. Então mira mais ou menos ele, está vendo? Sim. Entra aqui no carro. Morava perto do aeroporto, chegou no aeroporto e entrou aonde os aviões estavam estacionados, chegou bem perto do avião e falou para o filho assim: filho, agora olha esse avião aqui, diga para mim, qual que é o tamanho desse, qual que é o tamanho daquele que nós vimos lá em casa? Nossa, papai, esse daqui é muito maior do que aquele que nós vimos lá em casa. E o pai falou: meu filho, assim é Deus. Quanto mais perto você está dele, maior ele é. Querido líder, nós vamos ver o agir de Deus na nossa equipe se nós estivermos ali em intimidade com Deus diariamente para transformar uma equipe. Gente, está completamente comprovado. Não tem como eu avançar com uma equipe para crescer na obra de Deus se eu não levar a sério essa questão de intimidade, de oração, de busca. Não tem como, não tem como. Terceiro segredo para conquistar o coração da minha equipe. Você quer conquistar o coração e a confiança da sua equipe? Diga aleluia. Moisés foi um líder que se colocava na brecha pela equipe que estava ao seu lado. Se você observar, a cada instante, o Moisés, ele foi encarando e enfrentando o faraó para poder defender o seu povo. Se você colocar, meu irmão, Moisés, ele não precisava daquilo, ele estava com a vida dele tranquila. Ele se coloca na brecha para poder agora entrar em um confronto com o faraó, para entrar em uma batalha com o faraó, em prol de quê? Em prol do seu povo, em prol das pessoas, se colocando na brecha. Quando Moisés lutou com um soldado egípcio, quando era mais jovem, ele lutou com um soldado egípcio para quê? Para poder defender o seu povo, para defender os israelitas. Um líder que conquista o coração das pessoas, ele se coloca na brecha. Ele às vezes nem precisava de muita coisa, mas ele faz porque ele sabe que se ele fizer e se colocar na brecha, ele vai abençoar o coração da equipe. Olha, tem várias coisas que às vezes a gente faz de vez em quando. Eu chamo alguns, eu falo: querido, eu nem precisava fazer aquilo, e aí eu estou fazendo por você, para você acordar para a vida, cara. Eu nem precisava fazer aquilo assim, eu estou fazendo para você entender que você também precisa fazer, porque eu estou fazendo para poder ajudar você. Então existem coisas que nós vamos conquistar o coração da equipe quando nós nos colocarmos na brecha e lutarmos causa que nem era para mim lutar. Talvez isso não vai trazer benefício para mim, ok, mas a equipe está vendo, ele está lutando, rapaz, está preocupado comigo com isso. Se você vê a atitude de Davi, ele lutava pelo seu povo. Davi dava exemplo de lutar pelo povo, e isso ele foi atraindo sempre equipe, sempre atraindo. Uma das atitudes mais lindas de Davi é quando ele falou que estava com sede, e um soldado foi lá e enfrentou o exército inimigo, foi lá no meio do terreno do inimigo para pegar água para Davi, arriscou a sua vida e veio para Davi e falou assim: Davi, está aqui a água que eu peguei. E Davi falou assim: cara, você arriscou a sua vida para pegar água para mim? E o cara: sim, Davi, é porque eu reconheço que você é meu líder. E aí Davi vai lá e fala bem assim: querido, eu não vou beber essa água, eu vou oferecer ela como oferta ao Senhor. Isso conquistou mais ainda o coração da equipe. Então isso são segredos que fazem com que a equipe ela venha nos avaliar. A todo momento eu estou me avaliando para eu melhorar nisso. O que mais eu posso fazer para alguém da minha equipe? O que mais eu posso fazer para me colocar na brecha? O que mais eu posso fazer para poder ele ver que eu estou servindo a ele, que eu estou aqui para servir ele, para ajudar ele? O que mais eu posso fazer? De vez em quando estou perguntando sempre isso. Aí isso conquista o coração da equipe. Não adianta eu querer conquistar o coração da equipe só falando para eles que eles têm que me servir. Não, eu estou aqui, você tem que me servir, você tem que me servir, você tem que me servir. Jesus
conquistou o coração da equipe, quando foi lavar os pés sujos e imundos dos seus discípulos e falou: eu vos dei o exemplo. Quarto segredo para conquistar o coração da minha equipe e a minha equipe confiar em mim. Moisés foi um líder que era exemplo de perseverança. Todo mundo quer seguir um líder que não é desistente. Todo mundo quer seguir um líder que persevera. Sabe por que às vezes as pessoas não confiam no seu líder? Porque o líder, tudo que ele começa, ele não termina. Tem gente que não confia no seu líder porque toda hora muda de projeto, toda hora muda. E aí a equipe fica ali com aquela cara de tacho, falar assim: o que é a ideia louca que ele vai inventar dessa vez? Porque tudo que ele vai não leva ao final, ele não termina, ele não avança. Será que eu posso confiar dessa vez? Aí não tem confiança, gente. Moisés recebeu a visão e o direcionamento de Deus de libertar o povo, e para isso tinha que encarar Faraó, tinha que pedir para Faraó: libera o povo de Deus. E aí Moisés foi uma vez e Faraó falou assim: não vou liberar, eu dou uma brechinha para você aqui, se você quiser ir ali e voltar eu deixo, mas não vou liberar. E o Moisés falou assim: não é isso que eu quero. E aí foi, e Moisés foi e voltou várias vezes, mas não abriu mão de conduzir o povo, porque essa era a missão que Deus havia direcionado para ele. Mas existem líderes que, quando eles se deparam com um não, quando eles se deparam com um obstáculo, quando eles se deparam com uma barreira na frente, eles desistem do projeto e da missão que Deus está os chamando para realizar. Como é que uma equipe vai confiar em um líder assim? Não vai, gente. Então eu vou lá e eu encontrei, não, mas eu não interessa, eu estou convicto, Deus me chamou para isso, eu vou de novo. E não interessa, eu vou de novo, até eu ver a porta se abrir, eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu estou convicto, eu sei quem eu sou, para que Deus me chamou, e eu vou até o final, aleluia. Eu gosto muito do texto quando o profeta profetizou que ia cair chuva para Acabe, falou: Acabe, prepara lá a sua casa porque vai vir chuva. E aí ele falou para o seu moço: vai lá em cima no monte ver. Aí o moço vai lá em cima no monte e olha e fala assim: estou vendo nada, não tem chuva nenhuma, e volta. Profeta, não vi nada. O profeta falou: vai lá e volta, porque Deus falou comigo, vai ter chuva. E aí o menino volta de novo: profeta, não vi nada. Vai lá e volta quantas vezes for necessário, Deus falou comigo e vai ter chuva. Até que chega uma hora que o menino vai lá e chega no profeta: e aí, viu alguma coisa? O menino: o profeta, você sabe, eu até vi, mas não é uma coisa muito grande não. Eu vi um sinalzinho pequenininho, é uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem. É nessa nuvem pequenininha que vai cair a chuva que vai inundar toda a terra de Israel. Talvez você está lá, indo lá e não tem sinal nenhum. Continua indo, continua fazendo, continua executando o projeto. Ou talvez você está indo, está mostrando um sinal pequenininho. Pois é desse sinal pequenininho que Deus vai fazer a grandeza se manifestar no seu ministério. É desse sinal pequenininho que Deus vai fazer as águas inundarem aquela igreja poderosamente, com graça, com unção, com crescimento e com poder. Foi de 5 pães e 2 peixinhos que Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. É do pequenininho que Deus vai fazer uma coisa grande acontecer na sua vida, no seu ministério. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Eu lembro como se fosse hoje, quando começamos o Tadel aqui. Já contei isso aqui algumas vezes. O nosso Tadel era com 6 pessoas, 7, 5, numa salinha lá embaixo. Tadel lá, pequenininho, eu falava, parecia que ninguém estava entendendo nada, mas eu falei: eu não vou parar de falar. E falava, e na outra reunião às vezes chegava em casa assim, parece que aquelas 5 pessoas me sugavam mais do que se eu estivesse falando para uma multidão de 10.000 pessoas. Chegava em casa sem energia nenhuma. E aí voltava na outra semana e falava, só que de 5 aumentou para 10. E eu continuei falando. De 10 aumentou para 20.
E eu continuei falando, de 20 aumentou para 30. E eu continuei falando e ainda achava que ninguém estava entendendo nada. Mas de 30 aumentou para 50. E eu não pude mais fazer na sala, tive que fazer aqui embaixo. De 50 aumentou para 70, para 80. E hoje nós fazemos aqui o nosso Tadel com 300 a 400 pessoas aqui em cima. E eu ainda não vou parar de falar. No meio desse caminho veio um monte de gente falando um monte de coisa. Pastor, você tem gente falando que você só fica falando o mesmo assunto, é mesmo assunto, é mesmo assunto, é mesmo assunto. Pastor, é a mesma coisa. Mas pastor, você não muda? Não mudo, eu sou profeta e Deus falou para mim que vai chover nesse lugar. E eu não vou mudar. Se você tem convicção que Deus falou com você, você não vai mudar. Você está entendendo, irmão? E muitas das pessoas que ficavam dizendo isso hoje, elas têm que ver a chuva de Deus caindo nesse lugar. Segredo de Moisés para conquistar a confiança da sua equipe é perseverar, não desistir quando as lutas elas chegam, não desistir quando as perseguições se levantarem, não desistir em momento nenhum. Se você tem convicção, Deus chamou você para um projeto, vai até o final nele. Quinto segredo de Moisés para conquistar o coração dos seus liderados. Moisés, ele conquistou o coração dos seus liderados porque ele foi um líder que ele gostava de encarar desafios. Diga comigo, encarar desafios. Irmãos, o povo reconhecia Moisés porque Moisés topava todos os desafios que Deus dava para ele. As pessoas, elas gostam de seguir um líder que está toda hora encarando o desafio. As pessoas gostam de desafio. Na maioria das vezes as pessoas estão em busca de desafios. Tem gente que está doido para encontrar um líder que vai toda hora inventar um projeto que é um desafio, que vai inventar um trabalho que é um desafio, vamos fazer uma realização que é um desafio. O problema é quando o líder, ele não gosta de enfrentar desafio. Não, isso vai ser difícil demais. Esse negócio de trabalhar com célula, nossa, deixa isso daí quieto. Desafio. O segredo é eu encarar os desafios. Líderes que reclamam de desafios nunca conseguem ter equipe, nunca conseguem ter a confiança das pessoas. Isso aqui é muito importante, eu tenho ensinado aqui, porque às vezes um líder de célula ou um líder de setor, ele não consegue ter o coração das pessoas, ele não consegue ter e formar a sua equipe, porque toda hora quando nós apresentamos um desafio para a igreja, um projeto para a igreja, de evangelismo, de discipulado, de abrir novas células, IGE, o cara, ele como líder, ele não abraça o desafio. Aí o que acontece? As pessoas nunca conseguem enxergar que ele é um líder que está somando com a visão de Deus para a igreja. Eu já vi constantemente pessoas falar para mim assim, eu sei o que é, pastor, líderes disseram, pastor, o povo não escuta, pastor, o povo não vai, pastor. E aí eu vejo em várias situações que às vezes o povo não escuta, porque o povo vê que esse líder não veste a camisa da igreja, não veste a camisa dos projetos da igreja, e ninguém vai seguir um líder que ele não está vestindo a camisa de ir em busca dos desafios que é apresentado para todo o povo fazer. A gente vê claramente. É importante você ensinar lá para os líderes de célula da sua igreja, para os líderes de setor, falar, gente, tem que pegar, se você quer ter equipe, você precisa pegar os desafios que a igreja apresenta. Às vezes o camarada balança, eu não sei se isso daqui vai dar certo, se não vai dar. Gente, na hora que apresentamos o projeto, não é para o cara balançar, na dúvida, é para ele abraçar e entrar de cabeça, porque se balançar, as pessoas já olham já para a cara do líder e eles sabem que o cara não abraçou 100% aquela visão, ele abraçou mais ou menos.
E aí não rola. Não adianta que não rola eu ter equipe se eu não encaro desafios. O sexto segredo de Moisés para conquistar a equipe o coração da sua equipe, da sua liderança. Um líder que conquista a confiança da sua liderança é um líder que tem fé. Diga, tem fé. Moisés foi para dentro do Mar Vermelho manifestando fé. Moisés foi em todos os projetos que foram acontecendo, na trajetória, na caminhada ali entre o deserto e a terra prometida, tudo que foi acontecendo foi manifestando, porque Moisés foi colocando em prática a sua fé. Os liderados, eles vão acreditar em um líder que ele sabe que tem fé, um líder que fala a respeito de fé, sobre o crescimento toda hora, desafiando os liderados a sonhar. Você quer ver uma coisa? É importante mais você ter um alvo para a sua igreja para os próximos 5 anos. E aí nós temos aí estampado em vários lugares o nosso alvo de 12.500 discípulos. E eu não falo isso simplesmente por uma questão de falar, eu acredito que nós vamos experimentar isso. E aí eu movimento toda a equipe para poder manifestar a fé, perguntando para eles, quando nós chegarmos em 12.500 discípulos, aonde você vai estar? Quando nós tivermos 12.500 discípulos aqui na igreja, nós vamos precisar de aproximadamente aí 30, 40 pastores, uns 30 em tempo integral. Aonde você vai estar? Você vai ser um desses pastores aqui? Vai ser? Nossa, pastor, não tinha pensado nisso. Então é você falar coisas que manifestem fé, e as pessoas elas vão estar ao lado de uma pessoa que ela fala de fé, que faz as coisas avançarem, de fé que manifesta crescimento, de fé que supera as coisas difíceis, de fé que faz com que milagres de Deus sejam atraídos sobre o povo, sobre os trabalhos, sobre os projetos. Qual é o tamanho da sua fé que manifesta no que você fala para as pessoas que estão à sua volta? Tem que falar de fé. O líder toda hora tem que falar coisas que manifestem fé. Eu quero dar uma dica e um desafio para você aqui hoje. Você quer pegar esse desafio? Quer? Você vai escrever num papel, quando você chegar em casa hoje, 5 manifestações de milagres que vão alavancar o crescimento do seu ministério. 5. Tipo, nós vamos em 5 anos ter tantos discípulos. Nós vamos até o final do ano de 2016 estar com tantas células. Nós vamos conseguir comprar o terreno do lado para poder aumentar o prédio. Coloca 5. E aí você vai estar falando a respeito disso com a sua equipe toda vez que você tiver a oportunidade de estar com eles junto, falar. As pessoas gostam de caminhar ao lado de uma pessoa que manifesta a fé. Se você não trouxer uma fala de fé, o diabo vai colocar uma fala de incredulidade. Se você não falar uma fala de fé, as pessoas vão começar a trazer como normalidade fala de incredulidade. Aí começa o pessoal só fazer fofoca na igreja e falar do grupo tal, isso, e aquilo ali, porque não tem palavra de fé. E aí o que começa a reinar é a palavra de incredulidade. São as palavras de problemas. Começa a falar constantemente palavras de fé. E você vai ver a realidade mudar lá. E por último, para terminar, quantos querem formar uma equipe que confia em você? Diga aleluia! Por último, se eu quero formar uma equipe que confia em mim, eu preciso ser um exemplo. Diga, eu preciso ser um exemplo. Paulo orienta Timóteo o segredo para ele ter sucesso na sua liderança quando fosse formar equipe. Olha o que Paulo fala para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 11 diante. Timóteo diz: manda estas coisas, Timóteo, e ensina-as. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis.
Para você formar equipe e ninguém desprezar as pessoas estavam desprezando Timóteo e não queriam respeitar Timóteo como líder da equipe por causa dele ser novo. E aí o que Paulo orienta? Para você conquistar o coração dessa galera, ser primeiro, não vai nessa pilha do que eles estão fazendo não, desprezando que você é novo demais, não liga para isso. Mas eu quero dar um conselho para você, alguns conselhos. Primeiro conselho, você precisa, Timóteo, ser exemplo. Tem que ser exemplo. E aí ele diz, você precisa ser exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito de fé e na pureza. Continua dizendo, persista, Timóteo, em ler, a exortar, a ensinar, até que eu vá aí. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita nessas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Timóteo, você tem que ser exemplo. Nós precisamos avaliar demais, várias coisas nós precisamos ser exemplo, mas se a gente focar nessas aqui, a gente já está há muito passo lá na frente para conquistar a equipe. Primeiro, ser exemplo na palavra. Liderar é influenciar. As suas palavras, elas te aproximam de influenciar as pessoas ou te afastam. Qual é o tipo de palavra que você usa para influenciar a equipe? Seja exemplo na palavra. As palavras que eu libero para minha equipe, elas podem me afastar delas ou elas podem me aproximar delas. Seja exemplo no trato, a maneira como eu vou lidar com as situações e com as pessoas. Seja exemplo no amor, seja exemplo no espírito de fé e seja exemplo na pureza. Se nós fizermos isso, nós conseguimos conquistar o coração da equipe e aí atingir o resultado de crescimento que nós estamos sonhando há muito tempo. Gente, eu quero concluir essa palavra aqui dizendo para vocês. Não tem como eu chegar muito longe se eu não formar uma equipe. Não tem. O que eu tenho que entrar em crise, que eu faço toda vez eu converso com os meus discípulos isso e faço eles entrarem em crise. O segredo é formar uma equipe. Quem é a sua equipe, pastor? Quem é a sua equipe, pastora? Quem é a sua equipe, líder de célula? Se você pudesse colocar o nome de 5 ou 7 pessoas que são a sua equipe, que estão fazendo o que você faz, que você se reproduziu nelas, que você se multiplicou nelas, você tem essas 7 pessoas? Não, pastor, eu não tenho. O seu ministério ainda não começou, porque ele vai começar quando você tiver uma equipe. Por favor, fica de pé. Irmãos, amados e queridos, eu quero orar com você para Deus derramar graça, unção, para Deus derramar fortalecimento, para você não desistir do projeto que Deus tem entregue em suas mãos. Pastor, Deus levantou você lá naquele lugar, lá naquela cidade, lá naquele bairro. Deus levantou você porque Ele tem um projeto e uma missão que Ele confiou nas suas mãos. E aí você não pode pensar em parar, em jogar a toalha, em desistir. Eu não aguento. Pastor, as pessoas são muito difíceis. Ok, aprende a lidar com gente difícil.
Pastor, mas ninguém quer nada. Ok, ora para Deus mudar o coração e fazer essa galera ou querer, ou então Deus levantar uma nova geração. Mas se você está convicto que Deus chamou você para um projeto, você não pode pensar em jogar a toalha e desistir, não pode. Pastor, eu quero buscar essa graça e fortalecer a minha vida no Senhor para eu poder crescer. Eu quero receber sabedoria de Deus para eu formar uma equipe. Se você quer orar a respeito disso, vem cá na frente, vamos orar, vem. Vem cá na frente, vem cá na frente. Xarabas, chocorobandabarabbas, chocorobandabarabbas. Xarabas, chocorobandabarabbas. Xarabas, carabandabarabbas, chocorobandabarabbas.